Olá! Boas-vindas a essa investigação, onde a gente vai analisar de forma super objetiva as bases teóricas e os dados clínicos sobre a eficácia dos medicamentos psiquiátricos. Bom, vamos direto ao ponto. A ideia aqui não é ficar no achismo ou debater opiniões, tá? Nosso foco é olhar estritamente para o que a literatura clínica mostra, citando as fontes na íntegra o máximo possível, para entendermos os resultados reais desses tratamentos de acordo com a ciência. Então, para começar a destrinchar essa pesquisa, a gente precisa estabelecer uma pergunta base. Afinal, quão eficazes esses medicamentos realmente são? Quando a gente fala de tratamentos voltados para a saúde mental, muitas vezes o que a cultura popular acredita se mistura com a realidade clínica. Por isso, separar o que é ciência do que é pura suposição é o nosso primeiro e mais importante passo hoje. Sabe, navegar por esse universo do traçamento da mente é tipo tentar se achar numa floresta densa. A gente precisa de uma bússola muito bem calibrada. E essa bússola não pode ser o senso comum, ela precisa apontar direto para dados clínicos empíricos. É muito fácil ser levado por narrativas atraentes, mas são os números frios e as revisões sistemáticas de longo prazo que dão o nosso norte verdadeiro. Nosso roteiro passa por 5 paradas. Primeiro, a questão da eficácia. Depois, o papel dos antidepressivos. Em seguida, a ilusão de superioridade. O caso da esquizofrenia e, para fechar o quadro, os resultados a longo prazo. Certo. Ponto número 1. A questão da eficácia e como as abordagens se comparam. Bora entender isso. O material de origem da nossa análise vem da perspectiva do aconselhamento bíblico de autores como Ed Welch. Essa visão propõe um olhar bem mais holístico para o sofrimento mental, ou seja, ela não reduz a pessoa apenas a uma equação química. E o detalhe interessante aqui é que, para sustentar essa visão, a fonte se apoia demais em críticas psicológicas e psiquiátricas amplamente publicadas. Eles vão direto na literatura médica. Por exemplo, no livro Descrições e Prescrições, do próprio Ed Welch, lá na página 94, tem uma observação que chama muita atenção. O texto afirma que formas seculares de aconselhamento, tipo a terapia cognitivo-comportamental, se provaram igualmente eficazes na transformação de padrões cerebrais. Sim, no cérebro físico mesmo. Ou seja, a mudança biológica macroscópica não é um superpoder exclusivo das pílulas. A terapia baseada na fala consegue resultados neurológicos no mesmo patamar. Passando para a parte 2, o papel dos antidepressivos e o seu contexto histórico ao longo das décadas. Para mergulhar nessa parte, a gente precisa olhar para o Dr. Alan Francis, que é um gigante na área, no seu livro super famoso Voltando ao Normal. Nas páginas 119 e 121, ele solta uma afirmação sobre a trajetória da indústria farmacêutica que é simplesmente de cair o queixo. Ele escreve, e eu cito: "A indústria farmacêutica jamais criou um produto que excedesse a eficácia dos medicamentos disponíveis 60 anos atrás." Pessoal, pensem nisso por um segundo. Bilhões de dólares, décadas de pesquisas, aquela sensação de revolução tecnológica constante, mas a eficácia clínica real, segundo o Dr. Francis, simplesmente estagnou no tempo. Aí fica a dúvida. E os famosos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, remédios super populares, como o Prozac? O livro A Tristeza Perdida, do Alan Horowitz e do Jerome Wakefield, vai direto nesse ponto da narrativa popular, lá na página 214. A literatura traz uma comparação que clareia muito as coisas. Olha só, os remédios antigos tinham sim mais efeitos colaterais e eram até mais letais. Os ISRS modernos dominaram tudo justamente porque o corpo tolera eles muito melhor. Mas, e a eficácia de fato? As evidências mostram que essas drogas mais novas não são nem um pouco mais eficientes que as fórmulas antigas na hora de tratar a depressão. A grande inovação foi deixar a medicação mais leve para o corpo suportar, e não necessariamente curar melhor. E isso nos leva à parte 3, a ilusão de superioridade. O que acontece quando essas drogas encaram testes rigorosos contra placebos? O Instituto Nacional de Saúde Mental lá dos Estados Unidos, o famoso NIME, fez uma revisão gigantesca de 4 anos de todos os estudos sobre antidepressivos. Esses dados estão no livro Anatomia de uma Epidemia, escrito pelo jornalista científico Robert Whittaker, bem na página 164. E a descoberta deles vira a nossa intuição de cabeça para baixo. O estudo percebeu que quanto mais rigorosamente controlado for o estudo, menor é o índice de melhora registrado para um dado medicamento. Traduzindo, quando os cientistas limpam qualquer falha metodológica e testam a droga com o máximo rigor científico, aquela aparente eficácia química começa a evaporar quase que inteira. E não é um caso isolado só nos Estados Unidos.
Se a gente atravessar o oceano, as grandes instituições britânicas viram exatamente a mesma coisa. O Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido e o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica, o NICE, fizeram suas próprias revisões amplas, que estão citadas na página 223 do livro A Tristeza Perdida. A conclusão das equipes? Nos maiores e mais reconhecidos estudos, os ISRS não têm vantagens clínicas significativas sobre os placebos, independente de quão grave seja o caso do paciente. É um baque enorme. Tanto é que esses relatórios começaram a apontar que as recomendações atuais para se prescrever antidepressivos precisam ser urgentemente reavaliadas. Agora, vamos para a parte 4, o caso da esquizofrenia. E quando a gente fala de transtornos ainda mais severos, o que os dados dizem? Na página 110 do Anatomia de uma Epidemia, o autor documenta um estudo inicial de acompanhamento do NINS, que testou 344 pacientes em 9 hospitais diferentes. A ideia era dar antipsicóticos ativos, conhecidos como fenotiazinas, por um período de 6 semanas, e acompanhar de perto o que acontecia a seguir. A estatística que saiu daí deixou os pesquisadores completamente chocados. Acreditem se quiser. Os pacientes que tomaram apenas um placebo durante o teste de 6 semanas tiveram uma probabilidade menor de voltar a ser hospitalizados do que a turma que tomou a medicação ativa. Mais uma vez, os dados puros bateram de frente com o que todo mundo imaginava ser o padrão. E, finalmente, chegamos à parte 5, resultados a longo prazo. E o número crítico aqui é 15. O pesquisador Martin Harrell liderou um estudo monumental de 15 anos de acompanhamento que foi apresentado à Associação Psiquiátrica Americana. Esse trabalho, que o Robert Whittaker descreve a partir da página 126 de Anatomia de uma Epidemia, acompanhou a fundo as métricas de recuperação de pacientes esquizofrênicos que continuaram medicados contra aqueles que ficaram sem a medicação. Os números desse gráfico são impressionantes e difíceis de ignorar. No marco de 15 anos, 40% dos pacientes que estavam sem medicação encontravam-se em franca recuperação, com muita gente trabalhando normalmente. Do outro lado, somente 5% daqueles que continuaram tomando antipsicóticos ativamente estavam em recuperação. Essa diferença absurda de 40 contra 5 fez o pesquisador atestar que viver sem a medicação a longo prazo resultou em um funcionamento global muito superior. E a página 127 vai ainda mais longe. O foco não era só sobre quem se recuperava mais, mas sobre quem sofria mais danos severos. Eles mediram uma taxa chamada de resultados uniformemente ruins. Só 16% da turma não medicada caiu nessa categoria. Mas no grupo medicado, quase metade, incrivelmente 49%, teve resultados uniformemente ruins. A dependência contínua dos remédios não só freou a melhora, como se correlacionou com uma taxa muito mais alta de danos persistentes. Então, se a gente se basear puramente nessa literatura clínica e nos dados citados exaustivamente na íntegra aqui, chegamos a um ponto crítico. Se os resultados empíricos de longuíssimo prazo para condições severas mostram um funcionamento notavelmente superior sem o uso de antipsicóticos, fica uma pergunta urgente no ar. Como os paradigmas modernos de cuidado devem se adaptar diante dessas evidências incontestáveis? É o tipo de reflexão que mexe em toda a estrutura do tratamento e nos convida a continuar sempre questionando a real ciência por trás da cura. Obrigada por acompanharem.